gente, de novo. É uma continuaçãozinha do outro vídeo que a gente estava falando sobre os ecossistemas mundiais, né? Então agora a gente vai falar sobre os ecossistemas que tem aqui no Brasil. Então a gente chama aqui de biomas, mas aquela classificação, aqueles ecossistemas que a gente falou no vídeo anterior também eram biomas, tá? Então o que que é um bioma? É uma grande comunidade, né, de seres vivos que compartilham uma determinada área e eles estão bem adaptados às condições climáticas, topológicas, geográficas daquele ambiente onde eles estão, né? Então, aquele ambiente tem um determinado tipo de vegetação, uma determinado tipo de paisagem, e isso que, quando mudam essas condições, muda o bioma, né? Então, tem todo aquele conjunto que está bem identificado, digamos assim, né? Que compartilha muito bem aquele ambiente. Então, o primeiro bioma que a gente vai falar aqui é o Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Ele está localizado na parte mais central, pega Goiás, um pouquinho de Minas Gerais, um pouquinho de Brasília, né, do Distrito Federal, e é um bioma, em relação aos biomas mundiais, se enquadra dentro do bioma Campos, e ele é um bioma que é bastante seco, né, então a vegetação é basicamente de gramínea, pequeno arbusto, tem árvores também, mas não chega a formar aquelas florestas extensas como a gente vê nas florestas tropicais. São árvores que são bem adaptadas a esse clima bem seco. É um bioma que tem por característica também um fogo espontâneo por conta do ar seco mesmo no ambiente, né? Então as plantas que residem nesse bioma, elas são muito bem adaptadas a essa condição de fogo. Elas têm raízes muito profundas e elas conseguem se regenerar depois do evento de queima. Claro que esse evento de queima, ele é muito diferente do evento de queima criminoso, né? Que muitos fazendeiros, né, grandes latifundiários, praticam nas suas propriedades para limpar o terreno para a próxima plantação, né, que ele vai fazer. Então, esse incêndio que acontece no cerrado, claro, se o clima estiver muito seco, mesmo o incêndio que ocorre de forma natural, ele pode se alastrar de uma forma que fuja do controle, né? Agora, se esse evento que é natural ocorrer somado a um evento que é criminoso, que não é natural, isso pode tomar proporções muito maiores que fogem muito do controle, né? E aí acaba matando inúmeros animais que não conseguem fugir. Isso prejudica ali os rios, né? O curso das águas e prejudica até muitas plantas que talvez nem consigam se regenerar, né? Às vezes ficam muito tempo expostas a esse fogo, né? Então, quando a gente fala de queimadas no cerrado, a gente tem que cuidar para separar essas duas, né? O que é natural e o que não é natural. Aqui tem uma foto de um lobo-guará, que é uma espécie-chave do cerrado, né? Que infelizmente foi utilizada politicamente recentemente na cédula que entrou em circulação nova, né? De R$ 200. Mas é uma espécie bandeira desse lugar, do cerrado. Bandeira porque só ocorre lá. A gente até tem alguns registros de lobo-guará aqui no estado do Paraná, em algumas manchas de cerrado que a gente tem aqui, que é o caso ali de Jaguariaíva, de, do Parque Estadual do Guartelá também, né, que fica em Tibagi. Então, são algumas manchas de cerrado onde pode acontecer, assim, mas é mais raro. E uma coisa interessante também é que o lobo-guará, ele tem uma dieta bem específica. Ele come pequenos vertebrados, mas ele também, uma das principais fontes de alimentação dele é a lobeira, que é uma planta que para nós ela é muito tóxica, né? Mas para ele não é. E é uma planta que ocorre nesses ambientes. É uma flor roxinha bem bonita, que é parente do tomate, do pimentão, da berinjela, e a gente pode comer, né? Mas o fruto da lobeira nós não podemos. O próximo bioma, então, é a floresta amazônica, né? Que representa mais da metade das florestas tropicais no mundo, ocupa uma grande área aqui na América Latina, né? Não só do Brasil, mas de países vizinhos, Venezuela, Colômbia.
e compreende a maior biodiversidade dentro de uma floresta tropical do mundo. Então, é uma floresta que a gente falou um pouquinho, quando a gente falou das florestas tropicais, a gente falou um pouco das características gerais, né, dessas florestas. No caso da floresta amazônica, ela tem algumas espécies que são muito típicas, né? O angelim vermelho, por exemplo, que é uma árvore de madeira nobre que corre risco de extinção, né, por conta da atividade madeireira, sobretudo ilegal, que acontece na Amazônia, né? Aqui está uma foto vista de baixo da castanheira do Pará, que é uma das maiores árvores da Floresta Atlântica e é uma árvore muito importante porque o fruto dela tem um valor nutritivo enorme, né? E tem um valor econômico muito forte para comunidades extrativistas que vivem na floresta amazônica, né? E aqui um casalzinho de araras, que também ocorre muito nesse bioma. A floresta atlântica. Uma curiosidade antes de falar da floresta atlântica em si, é que a floresta atlântica e a amazônica, elas guardam muitas semelhanças. Ambas são florestas tropicais, né? E num passado muito longínquo, né, há milhões de anos, elas já foram uma floresta só. E aí, com a movimentação das espécies, o movimento, a flutuação climática, né, que foi acontecendo ao longo de milhares de anos, essas florestas elas foram se separando. Então hoje elas já não têm mais comunicação uma com a outra, mas elas ainda assim são muito semelhantes. Ambas são florestas tropicais, ambas são florestas úmidas, ambas são florestas que têm formam a copa das árvores, né? Formam um ambiente sombreado abaixo delas, muito forte, com plantas de folhas largas, né? Então elas guardam muitas semelhanças. A diferença é que a Mata Atlântica, ela pega quase todo o litoral brasileiro, né? Ela vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul e ela sofre muita influência das correntes marítimas, né? Então, tem uma influência enorme do oceano, em toda a extensão dela, praticamente. E é uma floresta que é a mais, dentro dos biomas brasileiros, é a mais degradada. Por quê? Justamente pela costa que ocorreu todo o movimento de colonização do Brasil, né? Em todo o período de colonização e mesmo depois, né? Todas as invasões, né, que foram feitas, elas foram feitas a partir da costa, né? As casas, as residências, né? A permanência dos povos invasores foi sendo realizado da costa em direção ao interior. Então, é o bioma que, desde o início da invasão do Brasil, ele já foi começando a ser derrubado, né? Então, ele é o bioma que mais sofreu ao longo de todo esse período. Claro, hoje em dia também ele sofre uma pressão também por conta de especulação imobiliária. Em relação à praia, né? Todo mundo quer uma casa na praia. Todo mundo não, né? Muitas pessoas querem, né? Casas na praia, tem o apelo estético, tem o refresco do mar, enfim. Isso faz uma pressão enorme sobre a floresta atlântica, inclusive sobre os domínios menores, como por exemplo a restinga, né? Que é aquela vegetação que a gente encontra na praia, a vegetação antes das encostas mesmo, né? Onde as pessoas ainda podem construir casas, é uma região essa pressão imobiliária é muito forte sobre a floresta atlântica que contribui muito para o seu desmatamento. Aqui está o mico-leão dourado, né, que é uma espécie de primata que só ocorre aqui na floresta atlântica. Tem outros primatas que só ocorrem aqui. E tem muitas espécies que ocorrem aqui, mas transitam também por outros biomas, como a onça-pintada, por exemplo, né? Ela ocorre aqui na floresta atlântica, mas ela também ocorre no Pantanal. A onça parda, ela ocorre aqui na floresta atlântica, mas ela ocorre em boa parte do Brasil, na América Latina, em regiões mais frias também, ocorre na América do Norte. Então, já é uma espécie que consegue circular por diferentes climas, diferentes vegetações. Aqui eu coloquei o mapa para vocês, só para mostrar o nível de degradação da floresta atlântica. Aqui do nosso lado esquerdo tem o um mapa do ano, né, de 1500. A estimativa de onde a floresta atlântica cobria, né, o território nacional. Vejam que aqui no estado de Santa Catarina e do Paraná,
Rio de Janeiro, Espírito Santo, aqui é uma pequena faixa, né? Mas nesses outros estados, ela cobria praticamente o estado inteiro, atravessava o estado inteiro, né? Aqui no estado do Paraná, litoral até Foz do Iguaçu era floresta atlântica. E hoje em dia não tem mais toda essa floresta, né? O que a gente encontra no Paraná é um estado completamente devastado, com algumas manchas de floresta conservada. Mas a maior parte virou plantação de soja, né? Nós somos o estado que mais produz soja à custa da sobrevivência da floresta atlântica das espécies que ocorrem nela, né? A gente já dizimou inúmeras espécies por conta da plantação de soja e tem várias problemáticas relacionadas à degradação do solo, problema de alimentação que não é para a alimentação do brasileiro, tem a ver com o mercado internacional. Enfim, tem uma série de questões que podem ser exploradas no nível desde o biológico até o geopolítico, né? E aqui o mapa da Floresta Atlântica em 2014. Vejam que as manchinhas verdes são de Floresta Atlântica. A gente quase não vê aonde ocorria naturalmente. Vocês estão vendo? Olha aqui no Paraná, é só aqui no litoral que a gente tem a Floresta Atlântica mais conservada, né? Um pouquinho lá para o lado de Foz do Iguaçu e algumas muito pequenas manchas no resto do estado. Então, de 150 milhões de hectares originais da Floresta Atlântica, hoje a gente tem 19 milhões de hectares. Isso aqui ainda é uma estimativa muito generosa, porque as estimativas mais recentes da Floresta Atlântica estimam que a gente tem apenas 7% do bioma conservado. E um outro dado interessante é que a Mata Atlântica é um hotspot da biodiversidade. E o que é um hotspot? Hotspot, na tradução literal, é um ponto quente. Os hotspots da biodiversidade são pontos, lugares estratégicos prioritários para a conservação da biodiversidade a nível global. Por quê? Porque são biomas que concentram uma grande biodiversidade e a ameaça a esses biomas é uma ameaça à sobrevivência de todos no planeta Terra, né? De nós, seres humanos, e dos outros animais, das plantas, fungos, todos os seres vivos, né? Aqui no Brasil, a gente tem dois hotspots da biodiversidade, que é o Cerrado e a Floresta Atlântica. E tem outros aqui, ó, na América Latina, tem no Chile, no Equador, né? Então, tem várias regiões do planeta, esses hotspots da biodiversidade, que são regiões que mais concentram. Notem que na aula anterior, né, no vídeo anterior, onde a gente falou dos biomas globais, a gente falou que a maior biodiversidade ela está concentrada na região tropical. E observem que aqui a gente não tem hotspot da biodiversidade nessa região mais periférica do globo, digamos assim, né? Que é a região do hemisfério norte, que fica aqui acima do trópico. Porque aqui, não que não tenha biodiversidade, mas ela é muito mais baixa que a biodiversidade apresentada pelas regiões tropicais. Por isso que não tem nenhum hotspot nessas regiões. E por que que a Amazônia, que concentra uma alta biodiversidade, ela não está dentro de um hotspot da biodiversidade? Porque, né, provavelmente quando foi feito esse estudo, a Amazônia ainda era considerada uma floresta muito conservada. E, na verdade, ela ainda é hoje, claro, estou falando isso comparando com a floresta atlântica, né? Mas a gente sabe todas as pressões que a floresta amazônica vem sofrendo ano a ano, né? Com a extração de madeira ilegal, com a derrubada da floresta, pastagem, para a plantação de soja, para a monocultura no geral, para a mineração. Então a gente sabe que a floresta amazônica ela vem sofrendo inúmeras pressões e vem perdendo área ano a ano, né? Então, são questões também que a gente pode problematizar, deve conhecer, porque são questões que podem sim cair no vestibular. Então, é bom a gente sempre estar lendo sobre esse assunto, porque ele afeta a todos nós, né? A devastação das florestas afeta a todos nós, então a gente tem que saber, não só para o vestibular, né? E outra característica que é das florestas tropicais, que é compartilhada, né, entre a Amazônia e a Floresta Atlântica, são essas características de vegetação. Então, muitas plantas epífitas, como eu falei para vocês, elas formam um ambiente bem sombreado, né, porque elas têm muitas árvores,
fecham assim, né? A copa delas fecha o ambiente, então deixa esse ambiente sombreado. E tem muitas plantas epífitas, que são plantas que se desenvolvem no tronco de outras plantas, né? De árvores, para conseguirem um pouco de luz. Então aqui eu coloquei o exemplo de uma orquídea, que tem muitas nessas duas florestas. Bromélia também, aqui na Floresta Atlântica, talvez seja o centro de biodiversidade das bromélias, tem muitas, muitas, muitas espécies. E uma característica são as plantas com folhas largas. Estão vendo? Aqui eu coloquei esse exemplo, ao lado do rio, né? Tem várias com a folha bem larga. Por que que essas plantas têm essas folhas largas? Para captar maior energia solar, né? Para pegar mais luz. Porque como as outras plantas que estão acima fazem muito sombreamento, chega pouca luz para quem está embaixo. Então, como chega pouca luz, elas precisam ter a maior área foliar possível para pegar essa luz e conseguirem fazer a fotossíntese e sobreviver nesse ambiente. Então, também, são plantas que estão bem adaptadas a essa condição bem sombreada, assim como as plantas do cerrado estão bem adaptadas à condição de sol permanente, né, praticamente. Aqui a gente tem o Pantanal. O Pantanal é a maior área alagável do mundo, né? Então ele é meio que uma mistura de campo, floresta tropical, cerrado, e tem vegetação típica de áreas alagadas. Claro, não é cerrado, não é floresta tropical, mas exibe alguns elementos, né, que tornam próximo. Mas a característica principal é ser um ambiente alagável, né, que fica alagado na maior parte do ano. Então, as espécies que vivem lá estão muito adaptadas a essa condição de, em um momento está seco, em outro momento está alagado. E isso é fundamental para a sobrevivência das espécies que estão ali, não só das espécies não humanas, mas também das comunidades que vivem nessa região, que estão adaptadas a esse regime de flutuação ali das águas, né? Então, que depende da pesca, depende dos recursos hídricos, enfim. Então, é uma área que é muito, muito, muito importante, não só para o Brasil, é importante a nível mundial, o Pantanal. E aqui, o tuiuiu, que é uma espécie típica desse bioma. Também, quando a gente pensa no Pantanal, tem muitas espécies de jacaré, a onça pintada circula pelo Pantanal, muitas espécies de araras, flamingos. Então, tem uma biodiversidade também muito rica. E, recentemente, a gente tem visto na mídia, nas redes sociais, sobre a queimada no Pantanal. Não só no Pantanal, né? A gente sabe que o Brasil inteiro estava pegando fogo, o Pantanal, Cerrado, a floresta amazônica, a floresta atlântica estava pegando fogo, estava tudo pegando fogo, por várias questões, né? Por uma grande permissividade do governo federal e dos governos locais para a prática de incêndio para a limpeza da plantação para a próxima safra, né? Então, uma grande permissividade aliada a um completo sucateamento, né, dos órgãos ambientais, que a gente sabe nem sempre fizeram um trabalho de fiscalização que deveriam fazer, mas agora estão fazendo muito menos, né? Os poucos que têm que fazer um esforço enorme para conseguir dar conta de um mínimo, né? Está longe do ideal. Enfim, então a gente assiste perplexo, né? O Brasil pegando fogo, no Pantanal ainda está pegando fogo. A gente sabe de várias comunidades indígenas que tiveram que ser realocados porque o fogo tomou seus territórios. Isso é muito, muito, muito grave, com total abandono dos governos, né? Então, a situação ela é bem caótica. Além disso, além desse incêndio criminoso, por que ele durou tanto tempo? Além de serem muitos latifundiários, né, que dominam uma boa parte desses biomas que a gente falou, o clima também está muito seco. Por quê? Também por um efeito reflexo do desmatamento na Amazônia. Aqui ao lado eu coloquei uma figura, né, mostrando como que circulam, né, os ventos úmidos que trazem a precipitação para as regiões do Brasil. Vejam como ele passa pela Amazônia, ele se condensa, vem lá do oceano, né, na região equatorial, o vento vem para cá, para dentro do Brasil, para dentro da Amazônia, ganha muito corpo com a evapotranspiração que ocorre na floresta amazônica, chega aqui nos Andes e
desaguam, né? E esse desaguamento, que é dos Andes, também vem do derretimento das geleiras dos Andes, faz com que alague a planície ali do Pantanal. Então, é esse movimento que sempre faz com que, em alguma época do ano, o Pantanal fique alagado. Agora, quando esse movimento está prejudicado por conta de desmatamentos e por conta de queimados, que a gente viu que recorde no Brasil de queimados na Floresta Atlântica, em todos os biomas, na Floresta Amazônica nesse ano, né? Então, tudo isso influencia essa seca que piora essa condição, essas queimadas que vem acontecendo. E a gente sabe que aqui no estado do Paraná, em outros estados também, mas aqui está muito grave a estiagem, né? Tá chovendo, mas está chovendo muito pouco. A gente ficou mais de 100 dias sem uma gota de água. Tudo isso é reflexo desse movimento aqui, que está sendo muito prejudicado por conta dessas atividades. Aqui, então, o Pampa é o bioma que tem mais ao sul do país, que fica no Rio Grande do Sul. É um bioma que é muito específico. Quando a gente olha aqui essa foto do Pampa, claro, aqui tem alguns animais pastando e parece no Pampa que é uma paisagem que foi desmatada e foi plantado grama. Em algumas regiões do Pampa realmente foi feito isso, né, para a criação de gado. Mas o Pampa ele tem uma vegetação que realmente é muito parecido com isso, porque não crescem plantas muito robustas. Ele é um bioma quase que estritamente gramíneo, com alguns poucos fragmentos de floresta. É um bioma que ocorre aqui no Brasil, ocorre também no Uruguai, né, nas regiões próximas. E por conta dessa atividade muito intensa de criação de gado, que é facilitada por não ter uma floresta muito consolidada, o principal problema da criação, né, por conta do peso dele, o número de gados que tem ali na região, ele pisoteia o solo e vai achatando, né? Isso vai prejudicando a regeneração do solo. E um dos grandes problemas que os pampas enfrentam é a desertificação, justamente porque o solo não consegue se regenerar e aquilo vai virando um deserto. Então, isso é um problema bem grave. Na língua indígena quechua, que não é daqui do Brasil, né, é de outros países da América Latina, pampa significa região plana. E a vegetação é predominantemente de gramíneas. A gente também tem a caatinga, que fica localizada mais no Nordeste brasileiro. Em língua tupi significa mata branca, né, fazendo referência às plantas que tem nesse bioma, que não tem uma coloração muito forte, justamente porque é uma área muito seca, uma zona muito quente, também conhecida como o semiárido brasileiro, porque chove muito pouco, né? Nos períodos que não chove, que é a maior parte do ano, fica uma vegetação muito seca, tem muitos cactos, é muito semelhante ao ambiente de deserto praticamente, né? Tem o mandacaru, que é uma planta típica da caatinga, que as populações locais fazem muito uso, dá para usar a folha, o fruto, a flor. E nos períodos em que chove, é bem engraçado, né? Eu nunca tive a oportunidade de ver pessoalmente, só por foto, mas o bioma sofre uma transformação, assim, você olha aquela paisagem depois que chove, as plantas brotando, se forma uma paisagem verde e quando você olha parece que não é a caatinga, mas é a caatinga florescendo e revivendo, né, as espécies que dependem da água, revivendo ali nesse período em que está com chuvas, mas na maior parte do ano a vegetação, essa vegetação mais seca, que está adaptada bem a essa condição. Aqui a gente tem a mata de araucária, ela não é um bioma à parte, ela é um subdomínio da floresta atlântica e ela ocorre aqui na região Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, mas já ocorreu em outras regiões, né, como tem registros de araucária em São Paulo, nas regiões mais altas de Minas Gerais. E a ciência, né, os estudiosos, né, das araucárias, sabem que a araucária ela surgiu lá no Espírito Santo, numa época que era muito fria. Hoje o Espírito Santo é uma região super quente, né? Mas numa época em que era muito gelada, então a araucária se originou lá e conforme
foi passando, né, o tempo e esse frio foi sendo empurrado cada vez mais para baixo, o movimento dos continentes, enfim. Agora a gente tem a Mata de Araucária encerrada aqui nessa região. Então, é uma região onde predominam as araucárias, mas tem muitas outras espécies convivendo ali também, né? Mas onde a gente vê na paisagem, o que predomina é a araucária. E a gente tem a gralha azul, que é uma grande disseminadora da semente da araucária, mas na verdade quem é a grande disseminadora principal é a cutia, não a araucária, né? Mas as duas desempenham um grande papel na disseminação da semente da araucária. E também a gente sabe que as populações indígenas, né, os Caingangue que estão me ouvindo, os Xoclen, eles também tiveram um papel fundamental na distribuição das araucárias aqui na região sul, né? Porque tem um simbolismo muito forte, né? Eu não vou falar disso porque não me compete, né? Não sou indígena. Quem sabe algum dia, se alguém que está assistindo o curso ou alguém dos nossos colegas, nossos parceiros que se sentir à vontade para falar sobre isso, a gente pode gravar uma aula e transmitir para vocês. Agora, eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas são populações indígenas, etnias que tiveram um grande papel fundamental, importantíssimo na distribuição das araucárias aqui na região sul. A gente também tem a Mata dos Cocais, que assim como a araucária, não é um bioma em si, mas ele é um domínio, né, um subbioma da floresta amazônica ali, né, floresta amazônica, caatinga, é uma região onde predominam um bioma em si, tá bem? Então, esses são as palmeiras de Buriti. Na verdade, são vários tipos de palmeira, né? Mas principalmente de Buriti. Então, como é uma região que concentra muitas dessas árvores, né? Concentra muitas palmeiras, ficou conhecido como um subbioma, né? Que a gente chama de Mata dos Cocais. Então, fica ali no estado de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, e entre a Floresta Atlântica e a Caatinga. Então, ele tem características bem próprias. Um pouquinho assim, né, do que a gente gostaria de falar para vocês sobre os biomas brasileiros e os subbiomas, né, os domínios, que a gente acha que são os mais importantes, que podem cobrar no vestibular. Mas a gente sabe também que os vestibulares, eles têm sempre algum regionalismo. Então, se a gente pode dar uma dica para vocês do que estudar mais, eu acho que é focar mais nos biomas que tem aqui no sul, sobretudo aqui no Paraná. Então, a floresta atlântica é extremamente importante. E como esse ano a gente bateu recorde de queimadas em todos os biomas onde houve queimadas, também esse é um assunto extremamente importante para se estudar, para estar antenado, ver como impactou as comunidades indígenas, principalmente. Então, é um tema que é para estar ligado. Tá bem, pessoal? Acho que por hoje é só. Boa prova, bons estudos. Dúvidas, nos mandem mensagem nos subgrupos. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, tá? Não se acanhem. A gente tá aí para isso. Tá bem? Tchau, tchau.